Neste slide, vamos analisar detalhadamente os resultados obtidos por análise termogravimétrica TGA em diferentes atmosferas. A figura apresenta um gráfico de análise termogravimétrica TG mostrando a decomposição térmica do carbonato de cálcio CaCO3 em diferentes atmosferas, em vácuo, em ar e dióxido de carbono CO2. Essa figura mostra como a atmosfera do experimento influencia a temperatura de decomposição do carbonato de cálcio. Elementos principais do gráfico: massa, Kg, versus temperatura em Celsius. Reação química é representada: carbonato de cálcio se transforma em óxido de cálcio, que é cal virgem, mais dióxido de carbono, que é o CO2. No eixo X nós temos a temperatura em Celsius variando aproximadamente de 300 a 1100 graus Celsius, e no eixo Y nós temos a massa da amostra indicando a perda de massa durante a decomposição térmica. Diferentes atmosferas e seus efeitos na decomposição da amostra. Aqui no vácuo, a decomposição ocorre a temperaturas mais baixas, aproximadamente a 500 graus Celsius. Já na curva do ar, com a atmosfera em ar, a decomposição acontece em uma temperatura intermediária em torno de 700 graus Celsius. Em atmosfera de dióxido de carbono, que é o CO2, a decomposição ocorre em temperaturas mais altas, aproximadamente 900 a 1000 graus Celsius, pois o equilíbrio químico favorece a recombinação de dióxido do óxido de cálcio, que é o cal virgem, que é o CaO, com o dióxido de carbono, que é o CO2. Portanto, essa figura ilustra como a atmosfera do experimento influencia a temperatura de decomposição do carbonato de cálcio. Bom, vamos analisar nesse slide agora os resultados da análise termogravimétrica TGA e termogravimetria derivada, que é a DTG, mostrando as temperaturas inicial e final do processo, da variação da massa e os picos na termogravimetria derivada, que é a DTG. De acordo com a norma ASTM E 2550-11, a TI, que é a temperatura inicial, é a menor temperatura em que pode ser detectado o início da variação de massa para um determinado conjunto de condições experimentais, e TF, que é a temperatura final, é a menor temperatura indicando que o processo responsável pela variação de massa foi concluído. Então essa figura aqui, essa primeira figura do slide à esquerda, mostra uma curva de TGA, que é a análise termogravimétrica típica, representando a variação de massa de uma amostra em função da nossa temperatura durante um processo de decomposição térmica. No eixo Y, nós temos a massa relativa da amostra expressa em porcentagem agora, e no eixo X, na horizontal, nós temos a temperatura em Celsius. Quais são aí os elementos da curva? Nós temos aqui um patamar inicial, onde nós temos uma massa constante, que é a região onde a amostra ainda não sofreu perda de massa. Indica uma estabilidade térmica inicial da amostra. T17, o que é isso? É o início da decomposição, é o ponto onde a curva começa a declinar. Determina a temperatura de início da degradação. Aqui vamos falar da região de queda de massa. Indica a decomposição da amostra, normalmente associada à liberação de gases. A inclinação reflete a velocidade da reação térmica. Vamos falar aqui da temperatura final de reação. É a temperatura na qual a decomposição se estabiliza. Marca o fim do processo térmico detectado.
Patamar final, ou seja, com massa constante, indica o resíduo remanescente após o aquecimento. O que seria isso aqui? É a nossa variação de massa durante nossa análise térmica. É uma diferença percentual entre a massa inicial e a final. Representa a quantidade de material volátil perdido. O início da inflexão da curva da DTG, início do pico da DTG, pode ser usado para ajudar a identificar a TI e a TF, identificada pelo final do pico de DTG. A temperatura T17 é identificada pelo cruzamento entre as linhas A e B, essas linhas aqui, né? E é denominada de início extrapolado ou início matemático. Agora, nessa figura aqui à direita, vamos observar uma curva DTG, que é a linha contínua. No eixo Y, nós temos a massa percentual da amostra, tá? No eixo X, nós temos a temperatura em Celsius. TI é a nossa temperatura inicial antes de qualquer decomposição. T17 é a temperatura de início da decomposição, intersecção da tangente com o patamar inicial. Esse ΔM é a perda de massa associada ao evento térmico. TF é a temperatura final da etapa de decomposição. E R é o nosso resíduo, é a porção da amostra que não se decompôs, ou seja, é a massa remanescente. Ainda comentando, né, sobre esse gráfico aqui à direita do seu slide, na curva de termogravimetria derivada DTG, que é a linha tracejada, tá? Vamos comentar sobre essa linha aqui. Representa a taxa de variação da massa em função da variação da temperatura, é o nosso dm dt. M é a massa e T maiúsculo é a temperatura. Esses dois picos, né, indicam a temperatura onde a velocidade de decomposição é máxima. Cada pico, esse aqui é um pico, esse aqui é outro pico, na DTG corresponde a um evento térmico na curva TGA. Por exemplo, pode ser uma queima de um componente, uma degradação de uma fase. Interpretação então dessa curva aqui que a gente pode comentar. A curva mostra dois eventos principais de perda de massa, cada um identificado por um pico distinto na curva DTG, tá? Que é essa curva tracejada. A presença de múltiplos picos na DTG indica que a amostra sofre decomposição em mais de uma etapa térmica, o que é comum em misturas ou materiais complexos. E a T17 é identificada pelo cruzamento entre as linhas A e B, né? Eu tenho a linha A e a linha B, e é denominada de início extrapolado ou início matemático. Agora o slide mostra uma análise termogravimétrica TGA, né, ordenada à esquerda, tá? E também mostra a termogravimetria derivada, que é a DTG, onde a ordenada, que é o eixo Y, vai estar à direita, do oxalato de cálcio monohidratado. Então nós temos aqui no eixo à esquerda a nossa TGA, que é a nossa análise termogravimétrica. Aqui ó, TGA, que é a nossa análise termogravimétrica. E aqui no eixo Y, que é a ordenada, né, à direita, nós temos a nossa DTG, que é a nossa termogravimetria derivada. O gráfico, né, mostra os resultados da análise termogravimétrica TGA e da termogravimetria derivada TG do oxalato de cálcio monohidratado. Aqui está a legenda, né, das principais substâncias, né, que vão sendo formadas ao longo dessa decomposição. A análise foi realizada com uma massa inicial de 4,351 miligramas, a atmosfera de nitrogênio
N2 50 ml por minuto. O aquecimento é uma taxa de 20 graus Celsius por minuto até 830 graus Celsius, em torno aqui mais ou menos até esse valor aqui. Vamos falar das etapas de decomposição térmica do oxalato de cálcio monohidratado. Perda de água é H2O, né? Tivemos a perda de água aproximadamente a 187 graus Celsius, né? A massa perdida foi de 0,546 mg. O evento, né, considerado foi a desidratação. Então, a equação, né, que ocorreu, né, do oxalato de cálcio monohidratado formou oxalato de cálcio mais água no estado vapor. A segunda etapa acontece a liberação de monóxido de carbono, que é o CO, aproximadamente a 521 graus Celsius. A massa perdida foi de 0,822 mg e o evento que a gente pode observar é a decomposição do oxalato. A equação é o oxalato de cálcio, que se transformou em carbonato de cálcio, mais monóxido de carbono CO, na fase gasosa. Na terceira etapa, né, é a liberação de dióxido de carbono, aproximadamente a 757 graus Celsius. A massa perdida foi de 1,273 mg. O evento observado foi a calcinação. Mas o que é isso? Calcinação é um processo térmico no qual um sólido é aquecido a altas temperaturas, sem fusão, para promover decomposição, remoção de voláteis, oxidação ou transformação estrutural. A equação que ocorre nessa terceira fase é o carbonato de cálcio, ele se transforma em óxido de cálcio, mais o dióxido de carbono na fase gasosa. Então, o carbonato de cálcio perde gás carbônico e vira óxido de cálcio, conhecido como cal virgem. É muito usado na produção de cimento e cal. Então, aí segue novamente a legenda e o produto final, né, dessa decomposição é o óxido de cálcio CaO, que é o resíduo sólido após a decomposição completa. A figura do slide anterior apresentou um gráfico de análise termogravimétrica TGA e sua derivada DTG para a decomposição térmica do oxalato de cálcio monohidratado sob a atmosfera de nitrogênio com uma taxa de aquecimento de 20 graus por minuto até 830 graus Celsius. As principais informações: perda de massa em três estágios principais, a 187 graus Celsius aproximadamente, liberação de água, com perda de 12,549% da massa. Depois, em torno de 521 graus Celsius, tivemos a liberação de monóxido de carbono CO, com perda de 18,901% da massa. E aproximadamente a 757 graus Celsius, tivemos liberação de dióxido de carbono com perda de 29,262% da massa, resultando na formação do óxido de cálcio, CaO. Então aqui temos aqui as principais informações da perda de massa em três estágios. Curvas. A curva vermelha TGA mostra a variação da massa da amostra com a temperatura. A curva roxa DTG indica as taxas de perda de massa. A figura ilustra então do slide anterior a decomposição térmica do oxalato de cálcio em diferentes etapas com produtos gasosos evoluídos. Em cada fase, a formação de óxido de cálcio sólido ao seu final. O slide apresenta o cálculo das perdas e resíduo utilizando as reações e massas molares do oxalato de cálcio monohidratado. Na etapa 1 nós temos a perda de água, né? Verificando aí que a
massa molar do H2O é 18,02 gramas por mol. Depois nós temos na segunda etapa a perda do gás por monóxido de carbono, né? Onde a massa molar do CO é 28,0 grama por mol. Na etapa 3, nós temos o resíduo final de óxido de cálcio, ou cal viva, que é o CaO. Né? A massa molar do CaO é 56,1 graus por mol. E tivemos aí a perda do gás de óxido de carbono, que é o CO2, que é 44,0 gramas por mol, ou 30,1% sobre o peso total, né, do oxalato de cálcio monohidratado, que é de 146,12 gramas mol. As massas molares, então, né, do oxalato de cálcio monohidratado é 146, nós consideramos 146,1 grama mol. A massa molar da água nós consideramos aí como sendo 18,0 grama mol. A massa molar do monóxido de carbono nós consideramos como sendo 28,0 grama mol. A massa molar do óxido de cálcio, que é o CaO, nós consideramos 56,1 grama mol. Bom, o resultado da TGA pode e deve ser comparado com o cálculo estequiométrico como uma forma de verificar a exatidão e a confiabilidade da análise térmica, funcionando inclusive como uma forma de aferição ou validação do aquecimento e do método. Comentando o slide anterior sobre o cálculo estequiométrico das perdas e resíduo utilizando as reações e massas molares do oxalato de cálcio monohidratado. Então nós temos o oxalato de cálcio monohidratado, né? A sua massa molar 146,1, da água 18, nós consideramos 18,0, do monóxido de carbono considerando 28,0, do óxido de cálcio consideramos aí como 56,1 nos cálculos. E o resumo dos resultados estequiométricos, cálculo estequiométrico das perdas e resíduos utilizando as reações e massas molares. Então agora nós estamos utilizando aí os cálculos estequiométricos. Então na etapa 1, que é a desidratação, nós temos a perda de água, considerando aí a massa molar 18,02, né, com a perda aí de 12,33% sobre a massa molar do oxalato de cálcio monohidratado. Na etapa 2, nós temos a perda do gás monóxido de carbono, a sua massa molar aí é 28, né? O produto liberado é o CO, e representando aí em relação ao oxalato de cálcio monohidratado inicialmente, uma perda aí de 19,16% sobre a sua massa molar. A etapa, ainda temos aí a decomposição, né, do carbonato em óxido de cálcio, mais CO2, né, o produto liberado é o CO2, a sua massa molar é 44,00 e a perda em relação ao oxalato de cálcio monohidratado foi de 30,12%. O resultado da TGA pode e deve ser comparado com o cálculo estequiométrico como uma forma de verificar a exatidão e a confiabilidade da análise térmica, funcionando inclusive como uma forma de aferição ou validação do equipamento e do método. Esse slide apresenta uma comparação das perdas e resíduo experimental obtidas por análise termogravimétrica, TGA, e a termogravimetria derivada, DTG, e pelo cálculo estequiométrico. Lembrando o estudo por TGA e DTG do oxalato de cálcio monohidratado. A tabela abaixo aí apresenta as perdas de massa em porcentagem
para cada etapa e para o resíduo de óxido de cálcio, que é o CaO. Opa. Então, observem que o desvio percentual, por exemplo, para a etapa 1, fica em torno de menos 1,74%. Então, nós estamos comparando aqui a perda de massa fazendo um cálculo estequiométrico pelo experimento por TGA. Tá? Então, o desvio percentual entre essas duas porcentagens foi apenas de menos 1,74%, tomando como referência o valor experimental por TGA. Nesse slide mostraremos um vídeo de um servidor da Unifal demonstrando os equipamentos que fazem análise térmica, como exemplo do oxalato de cálcio monohidratado. Será mostrado o cálculo das perdas e resíduo experimental por análises das TGA e DTG. No final do vídeo foi feito o cálculo estequiométrico. O desvio foi baixo devido possivelmente ao erro do material ou calibração do equipamento. Vamos aí verificar se vamos conseguir ouvir aí os comentários do servidor apresentado aí no slide. Bom, pessoal, aqui nós temos... Vou só verificar aqui se está rodando. Vamos lá. Então, equipamento de termogravimetria, o TG-DTA 7. Peraí, ainda não, acho que parou o vídeo. 7300 aqui do nosso laboratório, tá? Esse equipamento, então, né, para a gente operar ele, tá? É só apertar aqui o botão ON. Ele vai se estabilizar um pouquinho, tá? Demora aí uns minutos. Depois a gente liga o computador. Então, a senha aqui para o notebook fica escrita aqui. Esse é um equipamento, enquanto o computador liga, né? Equipamento então que tem um forno horizontal. Para abrir o forno, a gente aperta esse botão Open. Tá? Então aqui abriu o forno, a gente tem dois termopares, né? Aqui fica a referência e aqui fica a amostra, certo? Então depois a gente vai ver como é que opera ele, né? Para fechar o forno, também aqui é só apertar o botão Close. Tá? Apertar até o final que ele esteja, então, forno fechado. Tá? Aqui no computador, né? A gente entra no primeiro ícone, né? E aqui a senha, conforme está aqui na tela. Então, dois cliques aqui nesse ícone, Measure. Então, agora eu vou jogar essa tela aqui para a outra tela aqui do LCD, para ficar mais fácil a visualização. Tá? Então, nessa tela aqui, né, a gente vai vir e vai clicar aqui no File, tá? Open Communication Port, Open USB Port. Tá? Isso já com a máquina já ligada. Aí aparece essa porta aqui, né? Esse dado a gente dá OK e vai aparecer aqui Linking, né? Então, e aqui na tela no visor aqui do equipamento também vai aparecer Linking, tá? Então, quando está fazendo a conexão do equipamento com o computador. Na hora que aparece isso, né? Então ele já está tendo a comunicação do equipamento com o computador. Tá? Aí a gente já pode montar o nosso experimento. Tá? Bom, feito isso, né, então eles estão conversando, agora a gente vai montar o nosso método aqui no equipamento. Tá? Próximo detalhe, se você já sabe como é que é o procedimento, né,
qual que é a amostra que você vai utilizar, nós temos dois tipos de gás aqui no laboratório. Tá? Nós temos uma atmosfera não oxidante, que é o nitrogênio, tá? E temos também uma atmosfera oxidante, que é o ar sintético. Tá? Então aí, né, definido qual que é a atmosfera que a gente vai utilizar, né? Então a gente vai, nesse caso aqui, optar por utilizar o nitrogênio. Tá? O equipamento já está conectado aqui, né? Caso tenha que trocar, então basta soltar essa trava e conectar nesse outro plug. Tá? Bom, como é que eu opero aqui o cilindro, né? Então a primeira coisa é a gente solta aqui a válvula, certo? Aqui no menos, deixa ela bem aberta, né? Tá? Então abrindo aqui, na verdade eu estou fechando aqui a válvula aqui, então não vai passar gás. Tá? Aí eu vou vir aqui e abrir a pressão original, tá? Fazer um barulho, certo? Já estava aqui, eu tinha aberto antes, então essa minha pressão aqui, tá? Se eu fizer isso, mesma coisa aqui com o ar sintético, a pressão que está em 0, ela sobe aqui para 150, tá? Aí vou fechar de novo, certo? Só para mostrar aqui, então, quando essa válvula aqui fica aberta e essa aqui fica fechada. Voltando aqui no nitrogênio, né? Então fizemos isso, a válvula aqui está aberta, você pode ver que ela gira aqui, está com pressão, né? Nós vamos então de leve aqui, ó, começar a fechar a válvula, né? Que na verdade é no sentido mais, tá? Ela começa a ficar mais dura, até que movimentar esse ponteiro. O ponteiro fica no primeiro risquinho ali, certo? Então, aí eu estou passando então, parte da pressão é um redutor de pressão, né? Aqui ele está aqui com 125 kgf, aqui vai ficar aqui para 0,3 kgf, certo? Então a pressão que está aqui na minha tubulação é essa. Aí aqui eu tenho outro redutor de pressão, tá? Um fluxômetro, né? E eu vou regular ele, né? Então girando aqui a bolinha, quanto mais eu abro, maior a pressão entra e essa pressão fica maior do que a gravidade, empurrando a bolinha para cima. Tá? Qual que eu vou escolher aqui? Bom, a gente tem um outro, nesse equipamento, a gente tem um outro medidor de fluxo aqui, que é esse aqui. Ó. Tá? Então eu vou definir outra etapa do meu método, eu vou definir qual que é o volume de gás, né, dessa minha atmosfera, qual que é o fluxo da atmosfera que eu vou definir para o meu método. Agora a bolinha está lá em cima, se eu fechar ela, tá? Ela cai. Tá? Então eu fecho aqui nessa válvula, certo? Controlando aqui, de olho lá, eu consigo ver, né, qual que é a pressão que eu quero, certo? Então essa é uma pressão de 100 ou de 50. Esse nosso fluxômetro só vai na faixa, ele é um fluxômetro manual, né? E então eu vou definir aqui como 100. Tá? Ele é manual, então ele é um pouquinho mais chato de ajustar. Tá? Eu deixo um pouquinho mais acima do 100, porque depois ele estabiliza e acaba diminuindo. Tá? Tem equipamentos que tem uma controladora automática aqui e esse procedimento não é necessário. Tá? Eu só tenho que ajustar o mínimo de pressão ali que ela mesma tem uma válvula que controla. O nosso não tem isso. Então tem que ser manual e esse fluxo acaba oscilando um pouquinho conforme a análise. Então eu tenho que ficar de olho nele. Tá? Então a atmosfera está certa. Agora eu vou preparar a nossa amostra. Para preparar a amostra, aqui no laboratório, tá? Temos os cadinhos de alumínio, tá? Que vai até 600 graus, né? Então, diferente do DSC, são cadinhos que são um pouco maiores em volume, né? E para caber um pouco mais de amostra, né? 10 mg, 5 mg, certo? Esse de alumínio, a temperatura máxima dele é 600 graus. Idealmente pode usar até uns 500 graus, tá? Que seria coisa menor. E a outra opção é o cadinho de alumina, né? Ele tem um volume um pouco menor aqui, tá? E
Esse aqui é um volume de 20 microlitros, esse aqui é um cadinho de 40 microlitros, né? Então aqui a gente vai colocar, pode colocar uma massa menor. Ele é de alumina, ele pode ter então a temperatura de 1300 graus, tá? Tem outra opção também que é o cadinho de platina, mas agora nós não temos aqui no momento, tá? Então nós vamos escolher aqui um cadinho para fazer como referência, tem que ser o mesmo cadinho, o mesmo volume, né? Tá? Então vou abrir aqui o equipamento. Vou pegar um cadinho que está limpo, né? Com cuidado, certo? Como eu for fazer aqui o procedimento normal, né? Assim, tá? Então eu coloco minha mão aqui para estabilizar, né, a pegada, tá? E vou colocar aqui com cuidado, sem tocar no termopar, né, assentar o cadinho na posição, tá? Mesma coisa no meu cadinho de amostra, tá? Vou pegar e vou só assentar, jogar ele em cima que ele se encaixa, certo? Feito isso, eu fecho o equipamento, tá? E vou aqui para a minha tela. Agora eu vou montar o meu método, certo? Então, para montar o método, a gente vem aqui nesse LMakerzinho aqui, ó, tá? Que é o Condition Editor, né? Então, eu vou editar a condição do meu equipamento, certo? Um clique nele, vai abrir aqui. Então, nós vamos fazer aqui uma amostra de oxalato monohidratado, tá? Já coloquei aqui o nome da amostra, esse nome ele não influencia muito, é só um nome aqui, pode ser qualquer coisa, tá? A massa eu vou carregar depois, conforme a gente for fazendo, e aonde eu vou salvar a minha curva, tá? Aqui no caso, esse que é o mais importante, tá? Então, eu vou salvar aqui como oxalato 3, nesse endereço. Cuidado aqui com a opção Enable Overwrite, que se tiver marcado, pode você esquecer de atualizar, ele vai salvar em cima da última amostra, tá? Então cuidado nessa opção, né? E esses dados aqui, nitrogênio e o fluxo, tá? Simplesmente para deixar salvo a amostra, tá? Então o equipamento não está automatizado. Se eu fosse uma outra versão de equipamento, só mudar aqui, automaticamente iria mudar a atmosfera, tá? O nosso é manual, então aqui eu posso colocar ar sintético, né? E não vai ter nenhuma influência porque o equipamento está com nitrogênio, certo? Feito isso, né? Eu vou na segunda aba ali, ó, que é o método. Clico nisso, aparece aqui as minhas condições, tá? Então o nosso método tem que estar marcado, né? Ele só executa o que tiver a linha que tiver marcado, certo? A atualização aparece na tela ali, né? Na parte no gráfico de cima, certo? Eu vou marcar aqui então o primeiro segmento. Ele é uma rampa, né? Que vai de 40 graus a 1000 graus, numa faixa de aquecimento de 10 graus por minuto, né? Ele não vai ter nenhum hold, vai ter zero de hold, ou seja, ele não vai ficar algum tempo lá, né? Se eu quisesse que a amostra fosse queimada, né? Poderia colocar aqui, por exemplo, 10 minutos, certo? Não é o que a gente quer, tá? Não vou usar essa opção. O sampling é o número de pontos que eu vou amostrar durante a corrida. Então, a cada 0,1 segundo ele vai pegar um ponto. Isso aqui pode ser menor, né? Se eu quero uma resolução maior do equipamento, tá? E eu vou salvar esses dados com o GAS1, tá? Se eu desmarcar aqui, ele vai correr a amostra e não vai salvar. Então tem que estar marcado aqui, ok? Feito isso, né? Eu vou agora então dar ok, tá? E vou zerar, né? Você pode ver aqui que a massa do cadinho está com menos 8 miligramas, né? Vamos zerar ele, esse valor aqui vai ficar para zero. Essa balança, esse TG, é uma balança de 8 casas, né? Então está respondendo aqui na faixa de 0,0 microgramas, tá? Esse U aqui é micro, porque não tem como colocar nesse software o símbolo, tá?
Então aqui vai ficar nessa ordem, a gente vai zerar várias vezes isso aqui, né? Para que eu tenha a variação fique aí abaixo do 0,1 micrograma, tá? Zerou, o equipamento está zerado, você pode ver que ele não tá flutuando, né? Aí eu vou colocar a amostra, certo? Então agora já está zerado, né? Evita bater aqui na bancada, né? E fazer algum outro movimento mais brusco, tá? Então agora eu vou abrir o equipamento. Vou pegar um papel aqui para não contaminar alguma sujeira meu cadinho. Retiro aqui o cadinho com cuidado, certo? Evitando que essa barra aqui é muito frágil. Vou pinçar ele. Ok? Firme, né? Vou colocar aqui e vou colocar a minha amostra, tá? Então a nossa amostra vai ser trato de cálcio. Então agora, cadinho aqui, né? A gente vai colocar então uma quantidade aproximada. Importante bater aqui, dar uma batidinha para ele, né? Tem até algumas opções de colocar um cilindro, né? E empurrar esse material para baixo, tá? Aqui não vou usar isso, mas seria compactar ele e deixar ele compactado, tá? Aqui, na nossa análise, basta dar uma assentada no material. Feito isso, a gente vai colocar aqui de novo, com cuidado, assentando ele no termopar, né? E aí eu posso fechar. Tá? Fechou. Vou olhar de novo meu gás caiu, né? Ele estava em 100, já deu uma caída aqui para 60, vou abrir de novo. A válvula aqui ela tem uma oscilação e vou ficar continuamente aqui observando, né, o fluxo. Tá? Deixar um pouquinho acima de 100 aqui. 110, 105, tá? Ela tem essa flutuação. Ok? Eu volto aí para ver como é que está o fluxo. E aí, feito isso, a gente volta para cá, aqui para a tela, né? Observe que agora nós temos aqui 3,8 miligramas, que é a leitura da amostra, né? Eu vou vir agora aqui e voltar no meu editor das condições, tá? E mandar ele dar um auto-loading. Então ele vai auto-carregar, né, a massa, certo? Então eu posso apertar várias vezes aqui, ó, a massa não está mais variando, então ela estabilizou a balança, 3,83 miligramas, 835 microgramas. Tá? Então está pronto. Possa dar OK, né? Verifica se está o local que vai salvar a amostra, está tudo certo. Tá? As condições de novo, né? 40 mil graus, OK. Então eu aperto aqui agora OK no cantinho final aqui, certo? OK, volta para a tela e aí a gente vai ver esse aqui, ó, o Play Measurement. Tá? Feito isso, a gente vê aqui, dá um start aqui no equipamento, tá? E aqui no equipamento então aparece, né, os dados dele e lá embaixo, né, aqui pela tela está meio difícil de a gente ver, né, mas aparece aqui o quanto que vai então demorar a análise, 95 minutos, certo? Então nesse tempo a gente vai aqui ficar monitorando o gás, né, e fazer uma outra atividade enquanto a análise não fica pronta. Ok? Bom, a nossa análise terminou, né? Então agora a gente vai processar os dados. Agora a gente vai entrar aqui nesse ícone Music Jobs,
Standard Analysis, tá? Então vamos abrir aqui a nossa, vamos colocar agora essa janela para o lado. E abrir nosso arquivo aqui. Então foi o Salato 3, última análise. Expande aqui. Esse sinal verde é o sinal de EDT, do DTA, só que o termopar está com problema, então não está respondendo. Então esse canal a gente perdeu, então a gente vai apagar aqui até o momento que não arruma o computador, tá? Arruma aqui o equipamento. Agora aqui para expandir então até a faixa que a gente veio, botão direito, né? E vamos então selecionar aqui Direct Input Scale. Então vamos colocar aqui a temperatura inicial, né? A final então foi a análise que foi conduzida até 850 graus, tá? E ok. E aqui na massa absoluta, vamos botão direito, seleciona TG percentual. Tá? Então a gente tem aqui nesse primeiro eixo, o eixo aqui em azul, né? Então indo de 100%, né, de massa até o final aqui, em torno de 40% que a massa chegou, né, 30 e alguma coisa, lá pelos 750 graus. Na abscissa a gente tem temperatura, né? E aqui no eixo Y, nesse eixo Y, a gente tem a variação de massa, o DTG. Tá? Então, a derivada da variação de massa em função do tempo. Tá? Então, aqui, então, o primeiro passo é fazer a interpretação. Né? A gente marca, dá um clique e seleciona a curva em azul. Tá? E vamos aqui na parte de análises, selecionar, então, a diferença do eixo Y. Tá? Então marca aqui com o X aqui o primeiro ponto e no segundo aqui onde aconteceu uma estabilização da variação de massa. Tá? Tivemos então aqui uma variação de 14,43% do início da curva, né, até o final, correspondendo então à primeira perda de massa, certo? Novamente vamos pegar aqui a segunda perda de massa até esse ponto aqui. Então tivemos uma segunda perca de massa de 18,33, tá? E a última perca de massa, o último evento, né, aqui nessa faixa aqui, caracterizando 28,15%, tá? Aqui houve uma variação maior. Vou pegar esse ponto aqui, ali está, não deu muita diferença, 28,64, tá? Então tivemos 3 variações de massa, né, na curva TG. Então começa em 100%, acompanhando aqui a linha azul, tem uma perca de massa aqui mais ou menos em 170 graus, né, onde aparece aqui no eixo X, tá, mais ou menos a faixa, com o pico aqui então dado pelo DTG, né, na curva em vermelho, tá? Ela acompanha, continua perdendo massa até mais ou menos 250 graus, se estabiliza, uma nova perca de massa começa aqui em 320 graus e é acentuada aqui mais ou menos 450 e estabiliza lá em torno de 500. Depois ela fica estável, né, e começa a ter uma nova perca aqui em 600 graus e aí essa perca se estabiliza em 740 graus mais ou menos e depois não acontece mais nenhuma perca até 1000 graus. Tá? Então a nossa foi conduzida aqui, né, a gente por 850 porque se estabiliza. Tá? Essa é a nossa curva TG e a curva DTG é só a derivada da curva TG, né, em função do tempo. Então parece esse pico, né, houve um aumento muito grande na perda de massa, tá? As temperaturas, se eu quiser ver qual que é a temperatura que aconteceu, eu venho aqui também em análises e coloco só read. Então eu vou colocar aqui
nesse ponto vai aparecer a temperatura, 137 graus, e né, a quantidade de massa que perdeu nessa temperatura. Tá? Aqui também, nesse ponto, se quiser ver então qual que é a temperatura nesse máximo, seleciona a curva e dá um print, que foi 490 graus, e na outra curva, a mesma coisa, seleciona ela e dá um pico aqui, 720 graus. Tá? Esses são os máximos então, que a gente obteve aqui na nossa curva DTG, né? Ela tem esse comportamento. Tá? Agora vamos ver como é que fica então a parte teórica dessa análise dessa curva aí. Né? Fazendo os cálculos aqui, agora com os cálculos aqui a gente vai ver a interpretação teórica daqueles resultados. Tá? Então a gente tem o valor experimental, vamos ver aqui como que na teoria seria. Tá? Então o nosso composto, né, ele que a gente partiu, ele é o oxalato de cálcio monohidratado. Né? Então, quando com aquecimento ele é sólido, com aquecimento aqui, né, ele vai se transformar então no oxalato de cálcio mais a água. A água ela vai sair na forma de gás. Então, a gente não vai ver essa molécula aqui na nossa balança. Então, a gente vai ter uma variação de massa igual a menos 18 gramas, né, por mol, né, em função da saída do sal monohidratado para o sal anidro. Tá? Então, essa é a primeira perca que acontece. Tá? A segunda que acontece, então, esse aqui agora, anidro, né, o oxalato sólido, tá? Ele em aquecimento, né, ele vai se transformar, então, no carbonato de cálcio, certo? E perder uma molécula de CO, monóxido de carbono, na forma gasosa, e esse aqui fica sólido. Então a gente vai ter uma variação de massa igual a 12 mais 16, né, 28, então menos 28 gramas. Tá? Depois o carbonato de cálcio, né, conforme a temperatura vai subir ainda mais, né, ele aqui na forma sólida, com aquecimento, vai se transformar em óxido de cálcio sólido mais CO2 gasoso. Então, conforme o CO2 vai saindo do cadinho, né, da forma gasosa, vai tendo uma variação de massa 3, que a gente viu. Né, então, é 16 vezes 2, 32, mais 12, menos 44 gramas. Tá? Percentualmente, como a gente não pesou um mol, né? Então a gente pesou uma massa menor, a gente tem que fazer o percentual para a interpretação. Então, inicialmente, a gente tem aqui a massa molecular do oxalato de cálcio, né? Que é 40 mais 12 vezes 2 mais 4 vezes 16 mais 18, vai dar 146,08. Tá? Gramas, isso aqui é 100%. Quando a gente tem a variação de 18 gramas, né? É X. Tá? Então, 18 vezes 100 dividido por 146,08 vai ser uma variação ΔM1 igual a 12,32%. A segunda variação, né, mantendo ainda o oxalato, né, como 100%, monohidratado, vai ter uma variação de 28 gramas. Tá? E aqui é X, então 28 vai ser 28 vezes 100 dividido por 146,08. A variação de 19,16%. E por último, 146,08 gramas, 100%. Tá? A variação que a gente teve foi 44 gramas. Então aqui é X%. X3, né, que é a última variação, tá? É igual então a 44 vezes 100 dividido por 146,08. A variação de 30,12%. Tá? Se a gente for ver ali, teve uma variação, né? A primeira foi, era para ser 12, a gente obteve 14, né? Depois era para ser 19, a gente obteve 18, e no final era para ser teoricamente 30, né? E a gente obteve 28,6,
Tá? Isso pode ser erro do material ou uma calibração do equipamento que precisa ser recalibrado. O oxalato foi só uma avaliação da amostra, né? E para títulos de comparação aqui com os resultados. Beleza? Bom, é isso aí então. Vamos para o próximo slide.